Muito bem. Agora que eu falei bastante da classe F, eu vou falar um pouquinho dos maiores problemas de escritores que eu vejo, tá? Vou sair da turma em si, vou falar do geral. Quem aqui tem um problema de fazer introdução legal nos capítulos? Sempre é uma dificuldade, né? Começar aquele capítulo da hora, assim. Cara, é um dos segredos de um autor iniciar toda a história de uma maneira que lembre que ele é o autor daquela história e de outras histórias parecidas. Gente, uma forma interessante de trabalhar a introdução é você pensar o que tem que ser introduzido. O que é mais importante na sua história? São três elementos, tá? Três elementos: mundo, enredo, personagem. Qual é o mais importante pra você e o que você quer mostrar? O mundo é interessante mais o mundo do que o personagem, mais interessante que o enredo? Personagem sempre. Existe o pulso narrativo, e eu recomendo que seja feito no início de uma web novel. Por um simples motivo. Por um simples motivo. Pulso narrativo é pra mostrar o quão orgânico a tua história quer ser. Quando eu falo história orgânica, é quando você se sente livre pra não ficar contando o que tem que ser contado e o que tem que ser mostrado. Não é contabilização ou mesmo, ai, me falaram que é pra mostrar mais. Ai, me falaram que é pra falar mais, né? Contar e mostrar mais. Tanto faz. A ideia aqui é você se livrar desse preconceito. O escritor define o quanto quer mostrar e quanto quer contar. A regra não é ser menos ou mais, é descobrir o equilíbrio pra você. Aquele ditado tão popular, né? Sobre contar e mostrar. Ele quer dizer a respeito de quem não consegue escrever nada. É por você se limitar que você encontra o seu jeito de escrever. É quando nós estamos contando mais e aquele incômodo aparece e fala: putz, eu tenho que mostrar aqui, cara. Não vai dar certo. Ou quando você tá mostrando demais e fala: preciso contar aqui, não vai ter jeito. É esse incômodo que nos diz o nosso caminho como escritor. É seguindo o sentido de escrita que nós encontramos o balanço perfeito. É quando nós relemos aquele texto falando assim: nossa, tá muito ruim aqui, mas eu não vou reescrever. Eu só vou alterar umas coisinhas aqui que precisam ser alteradas. É descobrir o equilíbrio, ao ponto de você não ter que descartar uma história. Lembre-se, tá? A Novel Brasil não é guia de escrita. Não é fazer o certo, como nós estamos falando, que você vai encontrar a escrita perfeita. Nós somos o quê? Nós estamos sendo tutores de direcionamento. Eu vou te passar o conteúdo, você vai estudar por conta própria e vai executar da maneira como você acha que tem que ser. Claro que na gramática é muito mais afunilado, tem muito pouco caminho pra ir e fazer diferente. Só que na narrativa eu vou ensinar muito mais ser liberto. Como você pode se libertar de muita amarra. Em Nova Avalon aqui, deixa eu pegar aqui, o Druida Lendário. Vou pegar o texto do Rafa. O nosso querido Rafael Fibonacci, que não é o nome dele, mas tudo bem, Fiamontini. Ele usa 2 parágrafos no primeiro capítulo para explicar mundo e personagem. Para que o enredo dele consiga mostrar o que tem que mostrar. A história do Rafa não envolve só o personagem ou o mundo. É o foco de enredo. Ele quer mostrar uma história legal. E não tá muito interessado sobre os personagens serem os melhores ou se o mundo for interessante o suficiente. Ele dá a mão pro leitor e fala quem é o personagem, a idade, onde vive, em um parágrafo. E no segundo, o mundo que ele tá. Que é o mundo onde tem o Dark Age e tá rolando, que classificaram para o campeonato mundial de um jogo online, né, de realidade virtual. É isso. Esse é um enredo de 2 parágrafos que te dá quem vai seguir e onde vai seguir. Agora a história se desenvolve. Pulso narrativo é isso. Você ser liberto para mostrar e contar quanto quiser, só que num curto período de tempo para que não canse o leitor e não passe a ideia de que você está rushando a sua história ou que você é tão amador que você tem que contar tudo e mostrar tudo.
é 2 parágrafos, no máximo 3, o suficiente pra contar. Então, pensem bem o que é mais importante, tá? O que é mais importante é sempre um indicador do que você tem que seguir na história. A dica, tá? Tentem fazer o pulso narrativo pra vocês, pra que a introdução seja interessante, pra que o leitor tenha pé suficiente pra acompanhar a história. Em Venant, por exemplo, eu optei por dar um mundo em enredo de início, como se fosse um documentário, para que os personagens sejam um foco. Então vocês vejam bem o que precisa ser focado.